Fala, cabeção! Bora lá! Tá diferente, né? Ah, tá diferente. Eu sei que tá diferente das outras aulas. E eu estou gravando essa aula muito especial. Deu problema. Eu gravei naquela sala com quadro, alunos, tinha um monte, deu uma bagunça aquele dia e o câmera se perdeu e perdeu a aula, não ficou boa, por isso que ela ficou por último aqui, mas não tem problema, agora vai ser melhor, porque agora é só eu e você, não vai ter aluno, ninguém fazendo pergunta, não tem quadro e eu vou ensinar na sua tela, o que é muito melhor, riscar a tua tela, quem sabe você vai conseguir ler melhor, porque aquele quadro era difícil, né? Vamos começar então fazendo magicamente aparecer na tela. Tcharam! Aí está! Tela do pai, tela do pai. A parte toda que faltou do nosso curso só foi essa parte, mercado de câmbio. Então nós vamos, nem botei acento, nós vamos estudar o mercado de câmbio de uma maneira diferente, mas tão efetiva, tem uns que até preferem desse jeito, do que as outras com quadro, tá bom? Então agora eu e você, EAD, Pai Ed, vambora, rumo à aprovação, bora lá então. Vamos estudar então? Ó, vai ser como? Botar telinha aberta, bacaninha e a gente vai brincando, tá? Então vamos falar de mercado de câmbio. Você já ouviu falar no mercado de câmbio? O que é câmbio? Câmbio é uma troca. Troca de quê, professor? Eu já fiz uma troca uma vez, tinha uma geladeira. Não, isso é brick, isso é rolo. Mercado de brick. Eu vou falando mercado de câmbio, é troca de moedas. Ah, troca de moedas. Então o que é a troca de moedas, tá? Então primeiro, em cada país tem a sua moeda. No Brasil, a nossa moeda, qual que é a moeda local? A moeda do Brasil. Então, a nossa moeda é o real. Então, essa é a nossa moeda local. Se a gente quiser trocar a moeda com qualquer coleguinha de outro país, isso é uma operação de câmbio. Então, se eu fizer uma troca com dólar, né? USD, vou fazer uma troca, USD é o código do dólar, euro, né, euro deve ser euro, assim, sei lá, eu quero fazer com peso não, né, que da Argentina não vale nada, mas qualquer moeda que você quiser fazer troca é uma operação de câmbio, então a operação de câmbio vai ser essa troca entre moedas, e quando você vai trocar uma coisa com a outra, tem que ter uma relação de valores entre essas trocas, é ou não é? Você colecionou as figurinhas da Copa? Sim. Quantas figurinhas você dava quando uma era prateada? Bah, meus bebês lá, as prateadas não tem. Aquelas douradas, meu amigo, é 5 ou 6 das comuns, às vezes mais. E se era uma daquelas que tinha as molduras diferentes, o Neymar de ouro, de prata e aquela coisa toda. E aí tinha que dar a vida, né? Até vendia aquilo lá. Então você tem uma troca, tem uma quantidade, tem um valor de uma unidade para outra. Então, mesmo sendo figurinhas, não é necessariamente uma por uma. Então, essa troca de moeda, ela tem sempre um valor. Esse valor a gente chama de cotação. Então, quando a gente olha lá qual é a cotação do dólar, quanto está custando $1, né? Então, nós temos o valor de uma moeda de dólar, tá? Vamos imaginar que cada moeda de dólar está custando... Não, R$4 é muita coisa, né? Muita coisa, eu seria muito feliz se fosse R$4. Vou botar R$5, que a gente vai fazer aqui uma brincadeira com isso, tá? Imagina então que cada moeda de dólar está custando 5 moedas de reais, ou seja, $1 vale R$5. Tá feliz? Tudo certo? Bacana? Ok, vamos brincar com isso, vamos brincar com uma oscilação, porque o nosso câmbio oscila, ok? Vamos imaginar que a gente vai para um outro cenário, onde cada moeda de dólar passa a custar... Não vou botar 6, vamos botar aqui 4, vou botar no de baixo 6, tá? Então, cada moeda de dólar passa a custar R$4. Aqui eu tenho um cenário A e eu vou botar outro cenário aqui, onde cada moeda de dólar, né? Cada moeda de dólar tá custando R$6, tá? Então, são dois cenários. Onde nós estamos agora? Vamos imaginar que cada dólar está custando 5 e nós vamos para aquele outro cenário e cada um vai custar 4, tá? Então, se eu saio de 5 para 4, presta atenção comigo, olha só. Eu comprava $1, precisava de R$5. Agora, com R$4 eu compro $1. O dólar está mais caro ou ele está mais barato? Tá mais barato. Ou seja, né, essa moeda dólar tá mais barata. Quer dizer, então, se o dólar está mais barato, quer dizer que o real está mais forte. Quando acontece isso, a gente diz que nós temos uma valorização cambial.
Então, toda vez que você vê, houve uma valorização, o câmbio se fortaleceu, presta atenção, o dólar está mais barato. Olha a contradição na cabecita, presta atenção, olha só, não vai fazer confusão. Fortalecer o câmbio, né? A nossa moeda está mais forte, por quê? Porque antes eu usava de 5 da minha para comprar uma do gringo. Hello! Agora com 4 apenas eu compro uma do gringo, ou seja, houve uma valorização cambial. Por outro lado, se o dólar estava custando R$5 e agora eu preciso de 6 para comprar o mesmo dólar, esse é o cenário da desvalorização cambial, tá? Então, o que é uma valorização cambial? Minha moeda mais forte. Desvalorização cambial, minha moeda mais fraca. Então, isso a gente sempre fala sobre a nossa moeda, que é a moeda local, que é reais. Claro que isso serve para reais com euro, reais com libra, para qualquer tipo de cotação. Bacana. Mas, professor, o que faz o preço da moeda ficar mais caro? Por que o dólar às vezes fica mais barato e fica mais caro? Por que tem valorização e desvalorização? O que está por trás disso? Como tudo na vida, a lei da procura e da oferta. Ou seja, né? Se você tem uma relação de aumento de quantidade, botar quantidade e preço, né? Preço da moeda. Então, se aumenta a quantidade de dólar no país, começa a ter muito dólar para todo lado. Você enfiou a mão no bolso, uma nota de dólar. Olha, não, eu sei. Tudo bem, mas o mercado tá aquecido, tá forte esse aumento de dólar. O que vai acontecer com o preço? Cai. Você sempre vai ter essa relação inversa, né? Por outro lado, se você tem uma quantidade de dólar que está reduzindo, o que vai acontecer com o preço do dólar, né? O preço vai subir, porque vai ficar mais escasso. Então, tudo que é raro é mais caro. Eu sou raro, né? Professor, agora eu entendi porque que eu paguei caro no curso do GG. É raro, não é pra qualquer um. Por quê? Porque é a prova, pai. É diferente, é diferente. Vem com a gente, quero ver geral pirar com essa dança do câmbio. Agora não tem como errar. Presta atenção, ó. Quantidade de moeda aumenta, preço cai. Quantidade de moeda aumenta. Como que a quantidade de moeda aumenta, professor? As notas têm relações entre elas? Não, Satanás. O que vai fazer essa quantidade de moeda aumentar são coisas do tipo exportação, por exemplo. A exportação vai fazer, não é? Então, quando eu vendo pro gringo, eu mando a mercadoria, gringo manda dinheiro. Send me money, send me money, send me money. Vai, mercadoria, vem dinheiro. Então, a exportação traz moeda estrangeira, o que aumenta a quantidade. Só que a exportação aumentando a quantidade, o que vai acontecer com o preço? Ela empurra o preço para baixo. Quando o gringo vem passear no país, oh, Brasil, hello, Brasil, ele traz dólar, traz o dólar. Então, há um aumento de dólar. Então, esse aumento de dólar está relacionado à exportação, que o Brasil é um grande exportador, aí gringos vindo para o Brasil, ou, por exemplo, uma empresa lá fora comprando uma brasileira. Ela compra em dólar, traz dinheiro. Então, esses são movimentos que vêm por esse lado. Por outro lado, o que faz a quantidade de dólar diminuir? Obviamente, a importação. Então, quando você compra um produto lá fora, você tem que mandar em dólar, pagar em dólar. Então isso faz com que o dinheiro saia, né? Então o Brasil, ele exporta mais que importa, legal, bacana, nós temos uma balança comercial, que é o quê? Exportação menos importação. Positiva, que nós chamamos de superavitária. O Brasil é mais exportador do que importador. Balança comercial superavitária. Bacana. E essa oscilação de dólar vai me dar essa relação do preço. Mas como assim, professor? Quem é que calcula? Alguém sai contando quantas notas de dólar tem e dá o preço? Não é assim. É bem mais simples. Porque olha só, você tem as instituições financeiras que elas operam. Ok, bacana que você tem uma instituição financeira 1, você tem aqui uma outra instituição financeira e elas estão trabalhando no mercado. Ok, aqui eu tenho uma empresa. Essa empresa aqui é uma SA. E essa empresa está exportando um produto para o gringo. Ok, ela vai lá, manda lá para o gringo o produto,
Eu vou mandar aqui pro gringo. Aí aqui é a empresa do gringo lá. Vou botar aqui a Inc. Uma motherfucker empresa do gringo. Essa empresa do gringo. Aqui ele manda mercadoria. Vai, mercadoria. Essa empresa do gringo, ela paga em dólar. Então ela paga aqui, ó, em dólar. E aí essa instituição, o dólar, vou botar aqui dólar, tá? Dólar, poderia ser em ien, se eu estivesse vendendo para um chinês, ienes, né? Mas não, vendi, pagou em dólar e essa instituição converte isso em reais. É ou não é? Porque não adianta receber em dólar, vai pagar em dólar. Ah, vou fazer o que com dólar? Pagar salário do funcionário em dólar? Ah, bem que eles iam querer, mas não pode. Então, faço esse câmbio. Então, essa instituição financeira, ela fez esse câmbio, certo? Então, à medida que eu tô exportando, tá entrando dólar, no fundo, tá parando no cofre da instituição financeira. Tá parando lá. Então, os volumes grandes vai parar lá. Para lá, guardadinho lá. E aí o que acontece? Essa instituição financeira, se ela tem muito dólar, ela pode vender para uma outra instituição financeira. Então toma aqui meu dólar, porque ela está precisando. Por que essa outra instituição financeira está precisando, professor? Porque talvez ela está atendendo uma empresa aqui, que é uma SA Importadores. E essa SA Importadores, ela tem que comprar um produto lá do gringo. Então, tenho aqui um gringo e esse gringo vai mandar o produto dele pra cá. Então, o que o gringo vai mandar é o produto dele. Eu tô importando. Pra mim pagar esse gringo, o que eu tenho que fazer? Você acha que o gringo é real? Vou te mandar aqui umas notinhas de 100. Ah, que 100 o quê, meu amigo? Eu quero dólar. Então, o que eu faço? Eu sou uma empresa do Brasil, eu não tenho dólar, mas eu vou no banco, levo os meus reais e o banco faz o câmbio para mandar o dólar. Mas professor, de onde o banco tira esse dólar? Ele comprou do amiguinho de cá, ele comprou do amiguinho do lado. Então todos os dias esses bancos vão fazendo negócio entre eles. Esse mercado, presta atenção, ó, entre as instituições financeiras aqui, esse mercado aqui recebe o nome de mercado interbancário, tá vendo? Interbancário, que é entre os bancos. Também conhecido como mercado secundário de câmbio. Ai, professor, como assim? Presta atenção. Esse mercado aqui é o secundário. Quando esse dólar entra na instituição financeira aqui, ó, agora eu vou fazer aqui de outra cor, vamos fazer de verdinho. Aqui, ó, nessa entrada aqui e nessa saída aqui, nesse cenário, nós temos o mercado primário, tá? Quando um banco faz negócio entre ele, aqui, ó, um banco entre ele, esse pedaço aqui é o mercado secundário. Então, presta atenção. O que é mercado primário e o que é secundário, professor? Se o dólar está entrando no país pela primeira vez, mercado primário, ou seja, eu vendi algo para o gringo me deu o dólar entrou no Brasil, essa operação do dólar entrar no Brasil, mercado primário. Ou eu comprei o produto do gringo, estou mandando o dólar está saindo do país, a entrada e a saída é mercado primário. Quando você faz uma operação, ei, derramei água e tudo aqui, vai pegar fogo agora aqui no estúdio. Ei, meu Deus do céu, isso aqui vai até para vídeo cacetada. Ó, quando você faz uma operação de câmbio onde o dólar sai de um banco e vai para outro banco, ele nem saiu do país e se ele já tá no banco, ele nem acabou de entrar no país, ele já teve uma operação antes. Então essa é a segunda operação do boneco, mercado secundário, tá bom? Então, instituição financeira, constituição financeira, secundário. Agora, quando ele sai ou quando ele entra, mercado primário. O gringo veio pro Brasil, trouxe o dólar, primário. Gringo levou o dólar numa cueca, primário. Entrou e saiu, primário. Entre instituição financeira, secundário. E aí, o que vai acontecer? Vou tomar um pouco dessa água antes que queima tudo. Acontece o seguinte, boneco, presta atenção, olha só o que vai acontecer. No final do dia, o Banco Central pega dessas operações no mercado interbancário, né? Nesse mercado interbancário, e calcula qual foi a taxa média praticada nesse mercado. Qual a taxa que esses bancos estão negociando entre eles? Hein? Essa taxa média recebe o nome de taxa P-Tax. E essa é a taxa de câmbio que vai vigorar no mercado financeiro. Então, quando o Banco Central anuncia uma taxa de câmbio, ele vai anunciar a taxa P-Tax. Existem dois tipos de taxa P-Tax, de compra e de venda. É um preço para compra e um preço de venda. Ele calcula
a média das operações dos bancos quando um comprou e a média das operações do banco quando um vendeu. Essa é a operação no mercado secundário, que nós chamamos de mercado interbancário. Então, daqui vem o preço da taxa. Beleza, bacana, tá tudo certo. Aí você deve estar falando assim, beleza, professor, entendi então, né? Mercado primário é o dólar entrando, o dólar saindo, né? Mercado secundário é uma instituição entre a outra. E quando, professor, eu peguei $1 que sobrou da viagem que eu fiz e vendi pro meu amiguinho que ia viajar também? Crime. Não, professor, você não tá entendendo. O dólar era legalizado. Eu peguei o dólar, viajei, professor. Sobrou, sempre sobra, porque eu sou economista, professor. Guardei o dinheiro. E aí, meu amigo foi viajar, eu vendi pra ele. Crime. Ah, não, professor. Sério? Era. Na verdade, é. Pra sua prova, tá? Mas, o Banco Central, pela primeira vez, está aceitando, tá oficializando troca entre pessoas físicas. Um cara não podia vender dólar pro outro, era crime. Era crime. Até o início de 2023. Como o seu edital é anterior a janeiro de 23, pay attention, cabeçote, você está livre desse crime. Para prova é crime. Olha só, na prática hoje pode, mas para tua prova não pode. Então presta atenção. Uma pessoa física pode vender moeda estrangeira para outra pessoa física? Não, nunca pode. Para prova, nos próximos concursos, para todos que o edital for publicado a posterior a 1º de janeiro de 23, essas operações serão possíveis, mas hoje não pode ter esse tipo de prova, então para tua prova não. Professor, então como é que se faz a operação de câmbio? Sempre a operação de câmbio ela vai envolver uma pessoa. Essa pessoa pode ser física, tu, quem tem CPF, pessoa física, ou pode ser uma empresa. Uma SA, uma limitada, né? Uma empresa, tá? Uma empresa, que é uma PJ. Essas pessoas vão procurar um agente autorizado, uma instituição financeira, tá? Sempre essa operação na outra ponta é um agente autorizado. Agora, quem que o Bacen autoriza a fazer operação de câmbio? Presta atenção, olha, pode fazer operação de câmbio. Todas sem restrição, tá? Bancos de todos os tipos, exceto o de desenvolvimento, já vou falar para ele, bancos EXC, o de desenvolvimento, mais a Caixa Econômica Federal. Esses caras podem fazer todos os tipos de operação. Então, quando eu falo bancos, exceto de desenvolvimento, eu estou falando banco comercial, banco múltiplo, banco de investimento. Todos esses caras podem fazer todas as operações, ok? Mas a Caixa não é banco, mas a gente trata como banco. Brode. Agora, quem faz operações com restrição, ou seja, não pode fazer tudo. O Banco Central fala, isso pode, isso não pode. Aí sim, Banco de Desenvolvimento não pode fazer qualquer operação, mas agência de fomento também não pode fazer qualquer tipo de operação. Então, essas instituições estão limitadas a alguns tipos de operações, tá bom? Quem pode fazer operações de câmbio, pode operar no mercado de câmbio, mas tem restrição de valor. Vamos botar restrição de valor. Deixa eu apagar aqui, ó. Restrição de valor, tá? Que valor, professor? Vou botar aqui, corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidora de títulos e valores mobiliários, ó, tem valor, né? Ou corretora de câmbio, tá? E, ok, esses caras aqui são os principais, né? Mas esses aqui que são os importantes para a prova. Tem mais as financeiras também, que eu podia botar aqui as financeiras também. Mas esses são os principais que tem um limite de até $300 mil de operação de câmbio, que nós chamamos de liquidação pronta. Já vou explicar isso, tá? O que é liquidação pronta? Quando você faz uma operação de câmbio, o que é uma liquidação de um contrato? É quando o dinheiro entra, quando o dinheiro sai. Liquidei a operação. Exemplo, fiz o empréstimo agora, vou pagar daqui um mês. Daqui um mês esse empréstimo será liquidado. Então esse é o conceito de liquidado.
Quando eu falo operação de câmbio com liquidação pronta, eu estou dizendo que essa liquidação acontece em até D mais 2 dias. Quando eu tenho D mais, eu estou falando quantidade de dias úteis, tá? Então, D mais 1 dia útil. D mais 2 dias úteis. D mais 3 dias úteis. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você ler na tua prova qual é o prazo de uma liquidação pronta e tiver na alternativa hoje, D0, na hora, tá errado. A liquidação pronta pode acontecer até em D mais 2, ou seja, até 2 dias úteis. Toda vez que você faz uma operação de câmbio, ela demora mais que 2 dias, nós chamamos de liquidação futura, tá? E aí, assim, é mais de 2 dias úteis. 3 dias úteis, 4 dias úteis, 5 dias úteis, tudo isso é futuro, tá bom? É futuro, então a liquidação pronta, que é à vista, nós chamamos também de dólar spot, é só uma gíria, né? E aqui forward, é no inglês, forward, future, forward, ok? Spot, come on everybody, à vista. O que é o dólar à vista? Liquidação pronta. Então presta atenção, essas instituições só podem operar até 300 mil dólares, as demais não têm limite de valor, esses caras têm, tá? Tem um detalhezinho na legislação que aqui, olha só, o Banco Central também pode autorizar outras instituições, tá? Uma que já é autorizada é os Correios, mas os Correios têm um limite de 50 mil dólares. Presta atenção, Correios, 50 mil dólares. Bacana, beleza, ok. Agora, o Banco Central vai começar a autorizar instituições de pagamento. O que são instituições de pagamento? Tipo PagSeguro, Cielo, Stone. Tem um monte de empresa que faz pagamento, transações com cartão de crédito. Essas instituições vão ser autorizadas pelo Bacen, mas somente a partir de 1º de julho de 23. Então não cai na tua prova. Presta atenção, então, se você vê instituição de pagamento, tá errado. Esses caras não podem fazer a operação. Já tá escrito a lei e o Banco Central diz que isso começa só em 23. Então esses caras vão entrar. Por enquanto não, tá bom? Então esse é o foco que a gente tem concentrado os caras que podem atuar, ok? Como é que funciona essa operação? Todas elas é obrigatório a identificação do cliente. Ou seja, ao fazer uma operação de câmbio, você tem que saber o nome do cliente, onde ele mora, toda a vida do cara, independentemente do valor. Vai comprar $1, tem que se identificar. Vai comprar 100 mil dólares, tem que se identificar. Sempre assim. E as operações têm que ser registradas no sistema do Banco Central, que se chama SIS-Bacen. E o Banco Central e os bancos, as instituições financeiras, vão ter que arquivar por 10 anos. Presta atenção, 10 anos essa operação. Professor, entendi. Então, todas as operações, não importa o valor, tem que registrar. E aí, presta atenção. Antigamente era obrigatório fazer confecção de contrato de câmbio acima de 3 mil dólares, mas já não é mais a exigência do Banco Central. A instituição escolhe se ela quer confeccionar contrato ou não. Muito importante, isso mudou. Mas todas as operações, independente do valor, $1 para botar embaixo do prato, para dar sorte do nhoque do dia 29, tem que identificar o boneco. Quem é que tá fazendo a operação de câmbio, ok? Sempre identificar, obrigação de identificação, SIS-Bacen, 10 anos arquivado, tá? Professor, não tem limite de valor? Não, se eu quiser comprar $10, pode comprar $100, pode, $1 milhão. É milionário, hein, pai? É milionário, invejoso, o pai é invejoso. Mas você pode, não tem limite de valor. Agora presta atenção numa coisa, olha só. Se essa operação for paga em dinheiro, nós chamamos de câmbio sacado, tá bom? Câmbio sacado, ok? O que é o câmbio sacado? É que é pago em espécie, dinheiro. Essa operação ela é limitada até, presta atenção que aqui o limite é em reais, tá? Até 10 mil reais, tá bom? Então presta atenção. Isso aqui é lá para aquele tema que a gente falou, por questões de combate à lavagem de dinheiro. Então, para prevenção de lavagem, o que acontece? Eu não deixo o cara pegar em espécie. Lembra que a gente viu lá em lavagem de dinheiro que o pai falou? A lavagem, o controle tá na espécie. Então, quando o câmbio é sacado, ele quer dizer o quê? Que o cara tá levando em espécie, tá? Então, o câmbio sacado em espécie é limitado a 10 mil reais. Mas eu quero fazer uma operação de câmbio que vai custar 30 mil reais. Beleza, mas faz um Pix, faz uma TED, não é mais
câmbio sacado, tá bom? Então o câmbio sacado tem essa limitação de 10 mil reais, se você ver esse termo, vai matar 10 mil reais, ok? Então, temos limite de instituição. Qualquer tipo de instituição pode operar? Não. Quem pode fazer tudo sem restrição? Banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, que aí é comercial e investimento, e banco de câmbio. Existe um banco que é só de câmbio, tá? Esses caras podem fazer todas as operações, mais a Caixa Econômica Federal. O único banco que não pode fazer de tudo é o Banco de Desenvolvimento, que somado com a agência de fomento tem restrição de operações. Umas pode, outras não pode. Agora presta atenção, as corretoras, as distribuidoras e aí corretora tanto de valores imobiliários quanto corretora de câmbio tem um limite de valor. Que valor é esse? 300 mil dólares, até 300 mil dólares. Num tipo de operação nós chamamos de liquidação pronta. O que é liquidação pronta? Money na conta. Pronta, money na conta. Pronta, money na conta. Então, essa operação de money na conta, D+2, né? É uma liquidação de até 2 dias úteis. É o câmbio à vista, que nós chamamos de liquidação pronta. Quando você faz uma operação para liquidar no futuro, se chama liquidação futura. Que qual é o prazo? Mais de 2 dias úteis, ok? Então, aqui nós temos, então, esses cenários desse mercado de câmbio. Aqui nós temos as informações. Essa aqui é a formação da taxa de juros, né? Vimos o que é mercado primário, o que é o secundário, né? Você pode ir no Banco Central. Aqui, vamos pegar aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui as minhas coisinhas aqui. Aqui tem Banco Central. Eu tinha aqui aberto o Banco Central aqui, ó. Eu tinha aqui, ó. Tem aqui o site do Banco Central. Vamos pegar aqui, ó. Banco Central, ó. Você pode vir aqui no Banco Central, tá? Tá aqui a operação do Banco Central, ó. Tá vendo o dólar, euro? Petax aqui do dia que tô gravando essa aula, 13/1, ó. Ah, bem recente, hein? Bem recente, pai. Ó, quanto é que tá o dólar? Presta atenção que ele só tem dólar de compra e dólar de venda, tá bom? O que é o dólar de compra? É a média da operação de compra, média da operação de venda. Note que não tem dólar comercial, não tem dólar paralelo, não tem esses dólares. Mas, professor, eu já vi no jornal dólar comercial, dólar paralelo. Então, presta atenção. Quando você fala câmbio comercial ou câmbio paralelo, câmbio turismo, na verdade, o comercial e o turismo é porque quando se faz uma operação de câmbio, vamos pegar aqui o preço do câmbio, tá? Ó, vamos pensar que tá 5,11, tá? Então, vamos imaginar que você tá aqui, você vai numa casa de câmbio, a instituição financeira, aí você chega lá, eu quero comprar dólar porque eu vou viajar. Ok, quanto é que você quer comprar o dólar? Quanto é que tá o dólar? Aí lá no site do Banco Central, no Bacen, tá aqui, ó. Tá aquele preço que a gente viu aqui, ó. Tá quanto? 5,10. Vamos botar 5,10. Então tá custando R$ 5,11 para ser exato, cada moeda de dólar. Essa é a cotação do Banco Central. Beleza. E aí você quer comprar $1.000. Teoricamente, né? Você chega lá, olha, eu quero $1.000. É, $1.000. Eu não tenho, vou viajar, vou fazer a festa, vou para Las Vegas, beleza, tá tudo certo. Teoricamente, você acha que o cara ia te cobrar quanto? Ah, se ele quer $1.000, 5.110, né, pai? Não. Ele vai te cobrar o preço que ele quiser. Como assim, professor? Esse preço é uma referência, ele não é obrigado a cotar, né? Então ele coloca o preço que ele quer. Ele pode fazer o seguinte, meu amigo, eu vou te dar, vai custar R$6.000. Caraca, você tá cobrando 6 por 1. Não, não tô cobrando 6 por 1. Eu estou cobrando 5,8 por 1. Tá, mas aí eu não preciso ser burro, né? Assistir qualquer aula, eu sei que isso dá 5.800. É 5.800, o $1.000 que você quer. Mas tem uma tarifinha aqui que eu tô cobrando, custa 200, por isso que vai dar 6.000. E ele pode fazer isso? Pode. Ok? E por isso, o que acontece? Normalmente, o custo de fazer câmbio para viajar é diferente do custo de fazer câmbio para fazer um comércio, exportar e importar. Por isso que tem um mercado divulga taxa de câmbio turismo, taxa de câmbio comercial. Mas nada disso é real. Tudo isso é loucurada, é coisa de mercado. Não tem nada a ver com o Banco Central, que é o que cai na prova. O que cai na prova é a legalidade, é a lei. Dane-se taxa de câmbio turismo, taxa de câmbio comercial. Paralelo, então, é crime. O que é o dólar paralelo? O dólar paralelo é o picareta, é o bandido que tá fazendo câmbio aqui, ó. Não, nada disso funciona. Só existe uma única taxa de câmbio, que é das operações entre bancos. Não é operação de exportação, turismo, comercial, e nem de gringo investindo, nem de gringo passeando, que é turismo. É somente entre instituição, que aí nós estamos falando de dólar P-Tax, ok? Ó, pra gente meio que fechar isso aqui tudo, acho que é na verdade o último assunto, toma cuidado, pode aparecer na tua prova o termo AFAX. O que é AFAX, tá? Pensa aqui pra te nunca errar. AFAX,
Tinha. EFEX é tipo o correio americano. A FedEx era, meu Deus do céu. EFEX, na verdade, é uma maneira de mandar moeda estrangeira para fora ou trazer moeda para fora através de compras de bens e serviços. Bens e serviços. Então presta atenção, tá? O que o Banco Central tá regulamentando? Essas operações, que é o quê? Você vai lá, baixa o aplicativo do Alibaba e comprei uma coisa, Amazon, compro paga em dólar. Sabe que você faz uma transação, já desconta o cartão de crédito em dólar, que você tá comprando lá no site gringo, ele manda entregar aqui e essa loucurada toda. Todas essas transações de compra de bens e serviço são chamadas pelo Banco Central de EFEX, ok? Que hoje são operações limitadas a agentes autorizados. Então, somente as financeiras podem fazer. Porém, como eu disse, a partir do dia 23 de março, que é de março não, 23 de junho, ou é julho? A partir de 1º de julho de 23, 1º de julho de 23, as instituições de pagamentos irão poder fazer operações de EFEX. Tá bom? Até lá não. Então, para tua prova, não. A tua prova é antes, então não vai. E, na verdade, essa mudança só tem validade lá. Logo, para tua prova, ela não tá valendo, tá bom? Mas operações de EFEX são essas operações, essas transações. Se você vê esse termo, você já sabe, tá? Para que servem as operações de EFEX? Aquisição de bens e serviços em outro país, ok? Bens ou serviços em outro país são operações de EFEX, ok? Estou alugando um apartamento em Airbnb em Miami. Posso fazer e pagar em dólar no meu aplicativo aqui e isso é uma transação de EFEX, beleza? Tudo bem? Então, cara, olha só que legal, né? Acho que a gente viu tudo que tinha que falar de câmbio. Então, presta atenção, apesar de ter isso, né? Isso tá valendo, mas não tá valendo essa operação de limite de 500 mil, ok? Para o seu concurso, não. Pessoa física não pode. Então, se você leu lá no material de alguém que falou, olha só, vai cair em atualidades. Não, nem em atualidades vai cair. Por quê? Porque é pós-edital. Nada pós-edital tem valor, ok? Então isso é o mercado de câmbio, acho que o pai passou por tudo, né? Valorização, desvalorização cambial, lei da procura e oferta, tudo certito pra gente finalizar, tá bom? Então espero que você tenha entendido, desculpa ter um formato diferente, mas acho que deu pra entender bastante, né? A gente conseguiu trabalhar todo o tema do mercado de câmbio. Exatamente esse início que eu perdi na aula lá da parte presencial, mas tá tudo aqui, beleza? Então, para você, o que cair de câmbio, você vai matar dentro do que a gente estudou aqui. Pode ser que caia também, eu vou até comentar isso aqui, porque a Sesgran Rio já fez isso, tá? A Sesgran Rio faz operações, que ela já caiu questão da Sesgran Rio, de você fazer cálculos matemáticos de uma operação de câmbio, saber se o cara ganhou dinheiro ou não, né? Que ele vai dar basicamente duas cotações. Aqui, como tem aqui, ó, duas cotações, ó, peraí, aqui, ó, tá vendo? E ele vai perguntar a oscilação, tá? Então pode aparecer isso, mas eu acho muito difícil, tá? Vou dar um exemplo aqui pra você entender, né? Imagina o seguinte, fulaninho comprou, mas a Sesgran já fez isso, né? Fulaninho comprou dólar a R$4, tá? Ele comprou dólar a R$4. Eu vou botar o número exato, ela vai botar com centavos pra te complicar. E aí ele comprou aqui $6 mil, né? $6 mil. Ele viajou e na volta sobrou da conta dele $500. Quando ele voltou com $500, ele pegou esses dólares e foi ver a cotação, estava custando 5 por 1. O quanto ele ganhou nesses $500? Então é bem simples aqui, né? Você vai fazer a conta. Então, apesar de ele ter comprado 6 mil, só sobrou 500, né? Então é esse 500 que eu tenho que relativar aqui e aqui e fazer uma comparação, né? Claro que na minha ficou fácil, vai botar centavinho, como ela já cobrou, tá? Deu R$1 por cada dólar, então eu ganhei R$500, né? Mas se eu botar centavinho, você vai fazer uma conta. Qual é a diferença, né? Se eu comprei a 4 e eu vendi o dólar a 5, quer dizer que eu tive um lucro de R$1 para cada $1, né? Então é isso, aí multiplica por quantos dólares sobrou, você vai ter a quantidade em reais. Mas bem simples, sem muita complicação. Beleza? Bom, então isso foi o mercado de câmbio cabeção. E aí sim, tá tudo aí, tudo para você estudar. Espero que você detone, veja, reveja, faça as questões bem tranquila. Presta atenção com esses números, muitas mudanças no mercado de câmbio em relação a questões anteriores. Então você pode pegar questões anteriores desatualizadas, mas relaxa, tudo que o pai te deu é o que vai cair, tá bom? Espero que você tenha entendido. Foi lindo e a gente se encontra numa próxima aula.